Continuamos o cenário político nesta sexta-feira. Nós estamos conversando sobre economia, movimentação do comércio. Vamos falar sobre outros assuntos também no programa de hoje. Participe do nosso programa, nossa entrevista com o presidente da CDL Mossoró, Stênio Max. Temos nosso Twitter, nosso Instagram e também o WhatsApp, 88028979. Vamos saber aqui a opinião também do Stênio em relação àquele projeto da prefeitura do camelódromo, viu, Vonúvio? Ainda no programa de hoje. Vamos lá, de informação. Pelo menos até abril, Francisco Carlos, que está no Avante, permanece na liderança da bancada. A partir daí, Tony Fernandes, ainda no Solidariedade, se encarrega da função, assumindo a então postura de oposicionista e não mais de independente, como está hoje. Em conversa com o jornalismo TCM, Francisco Carlos não descarta apoio ao prefeito Alisson e admite que está aberto para abrir um diálogo, para ter esse diálogo com o governismo. O posicionamento está ligado à viabilização de sua candidatura nas eleições de 2024. Próximo ano no instante chega. O vereador afirma ainda que não decidiu se será candidato, mas pretende estar apto a concorrer caso seja esta a definição. Sem maiores detalhes, complementou, abre aspas, não estou me afastando de Rosalba, fecha aspas, Carol. E então, como assim? Pode conversar com o governismo, pode apoiar Rosalba, Alisson Bezerra, mas não se afasta de Rosalba. Tem como conciliar, será, Vonúvio? Eu acho que não tem como conciliar, mas Francisco Carlos é um político habilidoso. Ele se viabiliza de um lado, pode estar antecipando alguma decisão de que Rosalba não figura mais como política, candidata aqui em Mossoró. Enfim, é algo que a gente vai acompanhar mais adiante. A partir de abril, possivelmente, a gente poderá ter algum tipo de novidade. O próprio prefeito Alisson Bezerra, ele foi questionado, Carol, sobre esta situação. Eu vou pegar aqui justamente o que foi que disse o prefeito. Entrei em contato com ele hoje justamente para saber, Francisco Carlos está pousando no governismo? E a resposta foi a seguinte, temos um governo do diálogo e todos os 23 vereadores que quiserem participar da história de mudanças de Mossoró são bem-vindos. Foi o que disse o prefeito. Então, pelo prefeito, Francisco Carlos pode vir. Eu não tinha dúvidas disso, viu? Para o prefeito é muito positivo agregar nomes. Francisco Carlos tem uma base eleitoral, sim, ele tem ali o nome, já chegou a ser um dos vereadores mais votados na Câmara. Então, para o prefeito Alisson Bezerra é somar para 2024, né? E para o Francisco Carlos, realmente, ele precisa se viabilizar. A questão da escolha de partido neste momento não está fácil para os nomes que pretendem concorrer à Câmara Municipal no próximo ano. Então, existe aí essa articulação. A gente já viu na política nacional, na política estadual, muitos exemplos de nomes que de um lado vão para o outro para tentar viabilizar seus projetos eleitorais. Não é diferente em Mossoró, a gente também já acompanhou muito aqui, não seria muita surpresa. Seria estranho a gente ver o Francisco Carlos fazendo campanha no palanque de Alisson Bezerra, mas não, nada improvável na política, inclusive de Mossoró. Carol, há quem diga que Francisco Carlos não tem o perfil oposicionista, tem um perfil governista, por isso dessas possibilidades aí. Mas realmente tudo vai depender do que vai se acertar nestas conversas. Ele tem um perfil mais governista realmente. Essa não é a primeira vez que faz oposição, já fez oposição em outro momento, muito rapidamente, se não me engano, na época de Francisco José Júnior. Mas realmente o perfil é governista. Só para trazer aqui uma informação para você que está nos assistindo, não consegui trazer nenhum material em vídeo, mas a governadora Fátima Bezerra está neste momento em Açu, aqui pertinho, para a inauguração do Hospital Regional José Inácio dos Santos, que passou por uma reforma. Segundo a governadora, o hospital agora vai permitir que as mulheres do município de Açu possam dar à luz com respeito e dignidade na própria cidade. Realmente, isto é muito importante. Mossoró lutou muito por isso, né?
relação à maternidade, o Hospital da Mulher abriu, depois o Hospital da Mulher fechou, depois a construção da nova sede do Hospital da Mulher. Foram muitos anos de luta e tendo, inclusive, essa importância, né? Das moçoroenses, a segunda maior cidade do estado, não ter uma maternidade. É muito importante que os seus munícipes tenham esta estrutura, as munícipes. Então, aí, a gente na segunda-feira traz mais detalhes aí sobre esta visita. E vamos voltar à nossa conversa com o Estênio Marques, presidente da CDL Mossoró, que está aqui com a gente. E na semana passada, através de uma assembleia, foi reconduzido à presidência da Câmara. E como foi essa assembleia, como foi essa definição pela continuidade da gestão de Estênio Marques como presidente da CDL? Atendendo a uma determinação nós temos um sistema que tem toda uma hierarquia, que começa pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, que é a detentora mãe, inclusive é a proprietária do SPC Brasil. Aí vem as federações e depois vem as câmaras de dirigentes lojistas. O que ocorre é que, para ter uma equidade e para que todos os mandatos terminassem em 2025, eles deram o prazo. Essa comunicação foi feita no ano passado, para que até fevereiro, como no nosso mandato se encerra esse ano, ou a gente prorroga o mandato ou o próximo eleito, presidente que for ao cargo, vai ter um mandato apenas de 2 anos ao invés de 3, como é o nosso. Então, nós colocamos para a diretoria para decidir. Não era a minha vontade, a princípio, em continuar, até porque a gente fez um planejamento de 3 anos. Eu tenho muito desgaste por parte de compromisso que a gente tem. Nós somos empresários, é um trabalho 100% voluntário. Mas aí, como a diretoria, todos os nossos 33 diretores, resolveu que queriam todos os 33 prorrogarem o mandato. E aí convocamos a Assembleia Geral e fomos reconduzidos todos por unanimidade para até o final de 2025. E essa missão foi entregue e nós vamos dar aí, de continuar dando de conta, respeitando sempre os direitos dos empresários, mas também ouvindo também a classe produtora, os próprios empregados, que até são eles que fazem a força motriz do nosso comércio. Quando se fala de sucessão, a Câmara de Dirigentes meio que tem um acordo aí, né? Os vices sempre assumem, foi no seu caso, foi no caso anterior. E para 2025 já existe esse pensamento ou esse nome ainda deve surgir daqui para lá? A gente costuma ter sempre o consenso, né? Se for de interesse do nosso atual vice-presidente, Damásio, assim, será conduzido, você terá o nome, né, para apreciação da Assembleia em setembro de 2024, de 2025, que é quando a gente faz a Assembleia. E aí é uma tradição, realmente, da CDL que o vice assuma. Ele está correndo um pouco assim, eu disse, olha, corra não, Damásio, você fica... E é bom que a gente está fazendo um trabalho bacana junto com a FCDL, que é a federação aqui do estado. O presidente José Maria, lá de Apodi, assumiu agora, dia 1º. Eu estou como o segundo vice-presidente dele. Então, a gente trouxe essa puxada do interior para as federações. Fizemos a CDL Mossoró já vinha se reestruturando e fazendo um replanejamento e uma reforma administrativa, mudando a forma... A gente já se adaptou à pandemia, mas tinha que adaptar os processos internos. E a CDL é uma empresa, ela funciona como empresa, ela detém os direitos do maior birô de crédito da América Latina, que é o SPC Brasil. E diferente do que todo mundo pensa, a gente não só coloca as pessoas na lista de proteção, nós também retiramos, nós fazemos trabalhos em mutirões para que as pessoas tirem seu nome do SPC, limpem o nome e assim voltem a consumir no comércio. Nós temos hoje um acordo junto com a Sejusc, que é aqui hoje... A vara é presidida pelo Dr. Juiz Breno, onde a gente busca a conciliação em um prazo mais rápido entre o empresário, a empresa e o devedor. Temos diversas parcerias para o empresário, diversos serviços, e aí a gente agora está tentando transferir essa nossa experiência, os cases que deram certo aqui, para a federação e replicando nas demais CDLs, CDL de Apodi, CDL de Severiana, as outras CDLs, inclusive, que a intenção da gente é criar polos para que possamos dar atendimento a, por exemplo, Tibau, que não tem CDL, a própria Gross, que não tem, as cidades circunvizinhas, que possam ter os serviços que a gente hoje praticamente está tendo muito mais os comerciários do que o empresário no nosso balcão, que é as consultas do dia a dia do SPC,
Nós assessoramos os pequenos empresários a constituírem suas empresas, a se formalizarem, junto com parceria com o SEBRAE. Iniciaremos agora também um ciclo de palestras que vão ter toda semana sobre empreendedorismo, inclusive no mês da mulher, que é o próximo mês, em março. É o mês da mulher, mas também é um mês importante para a nossa CDL, onde nós completaremos 60 anos de existência. Então, será um ano de muito trabalho. Nós estamos tocando, em paralelo, o Memória Viva, com uma parceria com a TCM, onde a gente retrata em vida toda aquela jornada que o empresário começou pequenininho, está no sucesso e hoje continua empregando com força, e a gente vai transformar isso em um livro. Posteriormente, esses cases de sucesso, não só de empresários antigos e jovens, também empresários, mas também vamos entrevistar Dom Mariano. Dom Mariano, apesar de ser a autoridade maior aqui da Igreja Católica, mas tanto, e é o nosso interesse também entrevistar o pastor Miranda, para que a gente possa mostrar o quanto também existe economia na religião, o que se movimenta economicamente as igrejas no sentido de colaborar com o comércio, não só sinalizar na festa de Santa Luzia, não só finalizar, mas existem todo um arcabouço que está ali nas paróquias. Por exemplo, o Colégio Diocesano tem aquele comércio ali na frente, tem a própria faculdade, tudo isso gera muitos empregos diretos. E esses cases de sucesso é importante que sejam divulgados. Esse é o projeto Memória Viva. Qual a expectativa, Estênio, para esse primeiro semestre, para a movimentação desse início de 2023 no comércio, na economia de uma forma geral? Estamos com um novo governo federal, muita coisa mudando. E como é que os lojistas, a classe empresarial está vendo este momento e espera que aconteça nos próximos meses? Carol, vou começar pelo final. Sempre a gente espera, o empresário não gosta de mudança. Ele gosta de pisar em solo firme, ele gosta de segurança jurídica, ele gosta de transparência, ele gosta que tenha um ambiente favorável para trabalhar. E não é porque foi o governo que, sabidamente, e não basta ser demagogo, a maioria dos empresários apoiavam o governo anterior, mas o que a gente pretende é que tenha um ambiente de paz para que a gente possa reger nossas empresas. É muito normal, que como aconteceu em 2019, quando o governo assuma que o governo, no caso do governo Lula, dê a cara dele ao governo. E aí a gente, empresário, espera, porque tem, como você falou, muitas mudanças, para que nós possamos entender como é que está sendo jogado o jogo. Agora, no dia 1º desse mês, nós tivemos o final da campanha política, que eu considero assim, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A partir de agora, a gente começa a entender como vai ser a medida econômica do governo Lula, quais vão ser as questões, principalmente aí do controle da inflação, que corrói muito, isso aí tira o poder de compra, não só do empresário, mas principalmente na ponta. Também como vai ver a taxa de juros hoje muito elevada, né? Mas é uma tendência mundial. A gente no Brasil tem esse costume ainda de controlar a inflação com taxa de juros. Precisamos entender qual vai ser a política, por exemplo, do Banco Central. Então, a expectativa, Carol, nos primeiros 6 meses é de esperar. A maioria dos empresários que a gente conversa realmente colocou um pouco o pé no freio, até porque tem que aguardar mesmo para saber qual vai ser a política, e a gente deseja que dê certo. A oposição ou quem pensa contrário, eu penso que tem que ter harmonia com a Prefeitura de Mossoró, tem que ter harmonia com o governo do Estado. A gente aqui na CDL tem as portas abertas, a governadora Fátima sempre nos recebeu, sempre aqui levando, diga-se de passagem, um trabalho de acesso galgado pela deputada Isolda. Sempre que precisamos aqui, ela nunca furtou. Já tive esse ano conversando com o Jaime Calado, o secretário de Desenvolvimento Econômico, justamente para dizer que a gente também está aberto e defendendo interesses aqui de Mossoró, como o caso do aeroporto, a continuação das obras que já tinham. Então, acho que quando tiver harmonia entre os poderes, aí falando sem a polêmica de Brasília, mas o governo municipal, estadual e federal, trabalhando em prol da cidade e dando a condição do investidor vir e ter tranquilidade para investir, aí Mossoró vai continuar bombando, porque aqui é a cidade de oportunidades, que a gente pode conversar aqui durante 3 ou 4 programas e não para das oportunidades que Mossoró tem. Então vamos no próximo bloco falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta.